Queridos, louvado seja Deus por tudo que Ele já tem feito no nosso meio, através dos louvores e também da leitura da palavra nessa noite. Vamos continuar adorando aquele que é digno de honra, de glória e de louvor. E vamos ouvir a santa e poderosa palavra de Deus. Abra sua Bíblia, por gentileza. Epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 6, verso de número 3 ao 4. Epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 6, verso de número 3 ao 4. Enquanto os irmãos procuram, como uma boa parte dos santos não estavam aqui domingo, mas foi apresentado domingo aqui, que vai passar a congregar conosco também, o pastor Renato Modesto, que estará aqui essa noite, e a sua família, toda a família do pastor Renato estará aqui também essa noite. A igreja quer recebê-los. Digam que Deus continue vos abençoando. Amém. Continue orando pelo pastor Renato, família, que vai ter essa missão de estar aqui em Sirinhaém, trabalhando para a glória de Deus. Romanos capítulo 6, versículo 3 ao 4. Quem encontrou o texto sagrado, diga amém. Irmãos, abra a Bíblia e fique com ela aberta, amém? Amém, meus irmãos? Crente é ministrado com a Bíblia aberta, amém? Ou porventura ignorais que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, fomos, pois, sepultados com Ele na morte, pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andamos nós em novidade de vida. Queridos, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja que estava ali em Roma, ele traz alguns tratados teológicos que foram guardados no próprio Deus. As revelações que o apóstolo Paulo está trazendo aqui, está trazendo luz para o antigo pacto, que não é anulado em Cristo. Existe um falso consenso que diz que o antigo pacto se anula em Cristo, mas na verdade ele se concretiza em Cristo, ele se cumpre em Cristo. Cristo é o cumprimento da lei. Vamos repetir isso? Cristo é o cumprimento da lei. Então, o que o apóstolo Paulo está fazendo ao escrever as suas epístolas, eu já ensinei aqui que epístola é diferente de uma carta, porque a carta, embora ela seja destinada a alguém, ela não tem cunho teológico. Já a epístola, ela tem cunho teológico e doutrinário, para nos ensinar sobre as coisas do reino de Deus. A epístola aos Romanos é uma das epístolas mais poderosas, porque ela não fala apenas da igreja, ela fala sobre conceitos de como a igreja ela deve se relacionar com Deus. E quando eu falo de igreja, é um conceito que é conhecido de todos nós. O termo igreja no grego é eclesia, que quer dizer chamados para fora. E para fora de quê, pastor? Para fora do mundo, para fora do sistema pecaminoso. Em Cristo, a igreja ela é fundada, mas ela não é um projeto que se inicia com a encarnação de Jesus. Abra sua Bíblia, Efésios capítulo 3, versículo de número 9. Abra a Bíblia, irmão. Efésios capítulo 3, versículo de número 9. O apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos que estavam ali em Éfeso, ele vai dizer:
e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus. Todas as vezes que eu quero guardar um segredo, olhe para cá, todas as vezes que eu quero guardar um segredo, e esse segredo ser muito bem guardado, eu preciso guardar ele dentro de mim. Sim ou não? Sim ou não? Eu preciso ocultar ele dentro de mim. Porque todas as vezes que eu transfiro um segredo, eu estou me arriscando a outras pessoas entenderem qual o segredo, conhecerem qual é o segredo. Quando a gente fala da igreja, o segredo que Deus teve com relação à igreja é tão poderoso que Paulo vai dizer que Deus ocultou nele. Ele não revelou a ninguém. Os anjos não sabiam desse segredo. O inimigo não sabia deste segredo. Ninguém sabia deste segredo. Deus guardou o segredo dentro dele. E qual foi o segredo que Deus guardou dentro dele? O segredo da igreja. Porque quando você olha para o antigo pacto, para a antiga aliança, você vai perceber que existem revelações parciais de dois fatores. Quantos fatores, igreja? Quantos fatores, igreja? Dois. Olhe para cá. Dois fatores. Primeiro, é que Deus iria estabelecer um rei. Deus iria estabelecer um rei. Isso é revelado em todo o antigo pacto, que haveria alguém que seria um representante divino na terra depois da queda de Adão. Adão e Eva caem no jardim do Éden, capítulo 3 de Gênesis. O inimigo engana, ludibria Adão e Eva e eles caem. Mas quando há a queda, o texto sagrado diz que Deus faz uma promessa. Deus não profetiza. Escute isso. Deus não profetiza. Quem profetiza são os homens. Deus faz a promessa. Gênesis capítulo 3, verso 15. Deus fala: da semente da mulher nascerá um que irá esmagar a cabeça da serpente. Esse que Deus está revelando e prometendo, ele é procurado durante toda a antiga aliança e não é encontrado. Deus vai revelando paulatinamente quem seria esse rei, quem seria esse homem. Só que todo rei precisa de um reino. Vamos repetir isso para ficar didático. Todo rei precisa de um reino. Então a gente tem um rei e a gente precisa ter um reino também. O inimigo sabia disso. E ele pensa que o reino é Israel. Você vai observar que há uma deflagração de uma perseguição muito forte contra Israel. Você abre o livro de Esther e você vai ver que o inimigo se apropria de homens, de governos, para perseguir os judeus, porque o inimigo não sabia qual era o reino. Então, na mentalidade provavelmente do inimigo, esse reino era os judeus. Só que Deus Todo-Poderoso, ele ia trazer o homem prometido através da linhagem dos judeus. Então, necessariamente, os judeus teriam que ser preservados para que a raiz de Davi, a semente de Davi, nascesse. É por isso que quando Mardoqueu ele se apresenta a Esther, e você lendo o livro de Esther, você vai perceber, o nome de Deus não aparece no livro. Não há menção do nome de Deus no livro de Esther. Mas Mardoqueu libera uma palavra para Esther dizendo: se tu não nos ajudares, socorro de outra parte
virá. Era como se ele estivesse declarando: olha, Esther, por trás dessa história, oh glória, no pano de fundo dessa história, o Deus Todo-Poderoso está trabalhando. E Ele nunca perde o controle. Você pode declarar para alguém, declare para alguém: Deus, mais forte, igreja, Deus nunca perde o controle da história. Muda-se reinos, muda-se rei, mas Deus permanece sentado no trono. Aleluia. Um dia me perguntaram: pastor, mudou. Agora, quem está sentado no trono do Brasil é a esquerda. O que é que vai ser da igreja? Eu disse: irmão, a massa da igreja, homem nenhum na terra impede. Para onde a igreja está indo, ideologia nenhuma de homem impede. Levanta-se político, desce político, mas quem manda no mundo é o Deus Todo-Poderoso. Aleluia, aleluia. Um dia o profeta Isaías, no ano 700 a.C., está entrando no templo. O autor sagrado identifica qual é o ano. Ele diz: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor sentado em um alto e sublime trono. Há quem diga que a morte de Uzias não tem nada a ver com a revelação de Isaías, mas tem tudo a ver. Porque quando Uzias morre, há uma sensação de orfandade em Israel. Por quê? Porque Uzias foi o maior líder que Israel já teve. Através de Uzias, Israel conquistou coisas e territórios que nunca antes tinha conquistado. Uzias é um dos criadores de ferramentas e armas mais poderosas de guerra do seu tempo. Então, quando ele morre, há um senso de solidão, há um senso de orfandade. Aí Isaías vai para o templo. Aí quando Isaías vai para o templo, Deus se revela a ele sentado em um alto e sublime trono. É Deus dizendo: Isaías, o trono da terra está desocupado, mas no trono do universo eu estou sentado. O controle está nas mãos dele. Você crê nisso? Não, levante a sua mão para receber esta palavra essa noite. Deus não perdeu o controle da sua vida. Deus não perdeu o controle da sua casa. Deus não perdeu o controle da sua família. Tem gente pensando que você está perdido, mas Deus te trouxe aqui para lhe dizer: quem está sentado no trono da tua vida, quem controla os teus dias, os teus destinos, sou eu, o Deus Todo-Poderoso, e eu não perco o controle da história. Deus é o rei da história. Você pode repetir comigo? Deus é o rei da história. A igreja é inaugurada com Jesus. O mistério que esteve oculto é revelado. Em uma das conversas de Jesus com os discípulos, e abra sua Bíblia, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 16. Versículo de número 18. Jesus está fazendo um censo para saber o que estão falando sobre ele. Ele reúne os seus discípulos. Quando ele reúne os seus discípulos, ele começa a perguntar: o que é que estão falando sobre mim? Aí alguns começam a dizer: uns dizem que tu és o João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Aí Jesus para e questiona os discípulos: e vós? Vós que caminham comigo, que estão lado a lado comigo, o que dizem que eu sou? Irmão, a gente precisa saber responder essa pergunta.
A gente precisa às vezes parar e pensar o que Jesus representa para a minha vida. O que Jesus é para mim. Porque às vezes a gente está, diácono João, tão ludibriado pela liturgia das religiões, que a gente esquece que não é sobre religião, é sobre Jesus. Você não está aqui por causa da placa da igreja, que nem lá fora está aqui dentro. Você está aqui por causa de Jesus. Quem consegue reunir aqui pessoas para adorar, não é a habilidade de um pastor de pregar, de cantar, não. E se você está vindo para cá por causa da habilidade de um pregador, a habilidade de um cantor santo, você não sabe o que Jesus é para a sua vida. Você não sabe o que Jesus é para você. Porque melhor do que vir para um culto, para ouvir um pastor, para ouvir um pregador, para ouvir um cantor, é entender que quem está aqui é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A Ele a glória, a Ele a honra, ô glória, a Ele o louvor. Se é para Jesus a tua glória, melhora ela, crente. A Ele a majestade, ô glória, a Ele a adoração. Se é para Jesus a tua glória, melhora ela aqui, porque o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e é por Ele, para Ele, glória, pois a Ele que estamos aqui essa noite. Aleluia, 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 aleluia. Eu vejo pessoas perdidas porque não conseguem responder essa pergunta de Jesus. Ah, se a gente estivesse no lugar de Pedro nesse dia, e Jesus perguntasse: por que você canta? Por que você prega? Por que você serve? Se estás a servir a homens, se estás a pregar por causa de homens, você perdeu o propósito maior. Porque aqui a fumaça da presença nos esconde, e só Ele é revelado, oh glória. Só a presença dEle é manifestada. Aqui não é o meu terno que é visto, é a glória dEle que enche a casa. Isaías não estava preocupado com a estrutura do templo. Isaías não estava preocupado com o trono que estava no templo. Isaías olhou e disse: o templo estava cheio da sua glória. Tem glória de Deus aqui essa noite? Tem glória de Deus aí onde você está? Não levante a sua mão para receber esta palavra, porque se tem glória de Deus, tu não sairás dessa casa da mesma forma. A glória vai te acompanhar aonde você estiver. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia. Nós somos condutores da glória. Vamos repetir isso. Nós somos condutores da glória. Jesus questiona os discípulos. Versículo 16, Simão o Pedro responde e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Como isso é poderoso, irmãos. Como isso é poderoso. Querem desconstruir a deidade de Jesus desde o século I. Não é novidade, escute isso. Não é novidade. Desde o século I se levanta movimentos como o movimento ariano, que querem desconstruir a deidade de Jesus. Só que Jesus, ele revela algo aqui a Pedro, e que a gente precisa entender. Jesus disse para Pedro, versículo 17, e Jesus respondendo disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas,
Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Eu conheço o teu passado. Tu és filho de Bajonas. Tu és filho de Jonas. Bar quer dizer filho e Jonas quer dizer o pai de Pedro. Jesus está dizendo, eu sei de onde eu te tirei, Pedro. Eu sei como eu te encontrei, Pedro. Mas ele continua. Porque não é sobre o passado de Pedro. É sobre o que está acontecendo com Pedro naquele momento. Aí Jesus diz, porque não foi carne, ó glória, e sangue, ó glória, que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Jesus está dizendo, quem te encheu foi o Pai, Pedro. Quem te encheu foi o Pai, Pedro. Quem está cheio dessa presença aqui essa noite, irmãos? Não, vou perguntar de novo, quem está cheio dessa presença aqui essa noite? Se você está cheio, você sabe o que Jesus representa para a tua vida. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o que isso quer dizer? Quer dizer que Ele é Senhor da minha vida, que Ele é o dono da minha vida, que a minha vida é controlada por Ele, que sem Ele eu não vivo, que tudo é por Ele. Glória, pois, a Ele. Aleluia, aleluia. Eu oro por uma igreja, escute isso. Eu oro por uma igreja que fala menos de si e mais de Jesus. Eu oro por um povo que está se levantando, que vai dizer menos que fez e vai dizer a glória dele. Importa que ele cresça e que eu diminua. Não é sobre nós, é sobre ele, é sobre o que ele está fazendo. Aleluia, aleluia. Você pode dizer para alguém, diga para alguém se você tem coragem, não é sobre você. Diga mais forte, não é sobre você. Diga para ele, quando você canta, não é sobre você. Quando você prega, não é sobre você. Quando você serve, não é sobre você. Quando você limpa a igreja, não é sobre você. Quando você está na porta da igreja, não é sobre você. Quando você toca o instrumento, não é sobre você. É sobre quem, pastor? É sobre o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. 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 Jesus continua. A revelação de Pedro é forte. Verso 18. Abra a sua Bíblia, por favor. Jesus disse para Pedro: pois também eu te digo que tu és Pedro. Pedro é fragmento de pedra aqui. Jesus está dizendo para ele: tu és uma pedra que pode ser movida. Tu és uma pedra que pode ser levada de um lugar para o outro. Jesus diz isso para Pedro depois da ressurreição. Capítulo 20 do Evangelho segundo escreveu João. Jesus se encontra com Pedro à beira do mar e diz: Pedro, quando tu ficar velho, te levarão para lugares que tu não vai querer ir. Jesus estava falando da forma como ele ia ser morto. Mas referência ao nome dele, ele é uma pedra que pode ser movida de um lugar para o outro. Aí Jesus continua: mas sobre esta pedra, e a pedra aqui já não é uma pedra que pode ser movida, é uma rocha que ninguém consegue mover. E quem é essa pedra, pastor? Os católicos apostólicos romanos dizem que é Pedro, que morreu no ano 64 depois de Cristo, crucificado de cabeça para baixo, está enterrado em Roma. Eles afirmam categoricamente
que toda aquela construção de Roma foi fundamentada sobre Pedro que está morto. Mas se essa rocha aqui fosse Pedro, a igreja tinha acabado no ano 64. Porque Pedro morreu e não está entre nós. Um dia eu vou encontrar com Pedro na eternidade. Mas hoje ele está enterrado. Mas a pedra que Jesus falou aqui, que não pode ser movida, é a afirmação de Pedro que Jesus é o Cristo. É Jesus dizendo: é sobre mim que eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa igreja não pode ser movida por vontade humana, presbítero Roberto, porque ela está firmada na rocha. Segura isso aqui, crente. Segura isso aqui, olha para cá. A igreja só se move quando a rocha se move. Pastor Renato, a gente só é movido quando a rocha se move, evangelista Adeilton. A gente não caminha por vontade própria. A gente não anda por vontade própria. Não é o meu querer que reina na igreja, é a rocha que caminha. Enquanto ela caminha, a gente está em cima dela. Presbítero Gilson, caminhando com ele. E para onde ele vai, pastor? Oh, glória. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui essa noite, irmãos. Olha para alguém e diz assim: quem manda na tua vida, diga, quem manda na tua vida não é a palavra do inimigo que se levantou contra você. Quem manda sobre a sua vida não é o diagnóstico do médico que foi liberado. Oh, glória! Quem manda na tua vida é a rocha inabalável chamada Jesus. Jesus! Jesus! Se tem crente que adora Ele aqui essa noite, abre a boca para adorar a Ele. Eu confesso, igreja, já teve dias que eu quis fazer a minha vontade, mas os meus pés estão sobre a rocha. Já teve dia que eu quis fazer aquilo que o meu coração direcionava, mas os meus pés estão sobre a rocha. E hoje eu entendo porque Paulo disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu quero viver, eu já não posso vivê-la mais, porque quem direciona a minha vida é Jesus. Você é como uma folha direcionada pela presença de Jesus. Tem hora que Ele te coloca no processo, tem hora que Ele te tira do processo, tem hora que Ele te coloca na prova, tem hora que Ele tira da prova. Você é direcionado por Jesus. Agora tem uma coisa: aonde você for, a presença dEle vai estar contigo. Aonde você entrar, a rocha inabalável, indestrutível, indefectível estará contigo. Ela não vai te deixar. Meu Deus, meu Deus. Aleluia. 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 Essa rocha estar aqui. Essa rocha estar aqui. Aleluia. Jesus continua. Verso 18.
Sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Deixa eu lhe dizer uma coisa. A igreja como organização, ela pode ser atacada. Pode. A gente vê isso comumente. Igrejas às vezes que tem a sua porta fechada, autoridades que às vezes perseguem pastores. Como organização, ela pode ser atacada. Há um CNPJ e a gente presta obrigações e compromissos às leis que estão estabelecidas no país. Porque a igreja, ela é implantada como organismo dentro de uma estrutura onde ela se torna uma organização. Paulo, quando escreve a igreja que está em Éfeso, ele diz: a igreja que está em Éfeso, que há uma estrutura que determina que aquela igreja, ela tem que ser uma organização. Agora a igreja como organismo, como corpo de Cristo, essa não pode ser atacada. Eu vou lhe provar isso. Quando o texto diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, não é que a igreja está sendo atacada. O inferno não ataca a igreja. As portas do inferno que não prevalecem aqui no texto, é como se a igreja estivesse avançando. Roberval. E no avanço da igreja, as portas que o inferno levantou, o exército chamado igreja, oh glória. Enquanto está passando, as portas estão caindo. Você crê nisso? Você crê nisso? Eu vim aqui essa noite debaixo da autoridade do Espírito Santo. E se tem crente que entende e crê nos mistérios de Deus, levante a mão para receber esta palavra. Dentro de Sirinhaém não ficará de pé portas do inferno estabelecida pelo inimigo. Essa igreja, a igreja santa, lavada, a igreja que tem como cabeça o Cristo, vai avançar dentro desta cidade, e todo impedimento, isso é para quem crê nessa noite, e todo impedimento será derrubado pela presença de Jesus. Se você veio adorar, adore. Se você é igreja, adore aqui essa noite. Aleluia. O nosso problema, escute isso. O nosso problema é que a gente não entendeu o conceito de igreja. Porque na mentalidade da gente, igreja, somos nós separados. Você já ouviu crente dizendo assim: eu sou a igreja de Jesus? Você já ouviu? Quem já ouviu aqui? Pode falar, tenha vergonha não, você está na igreja. Tem crente que diz assim: eu sou a igreja de Jesus. Mas a igreja, ela não é o indivíduo. A igreja é a comunidade. O indivíduo é membro, que faz parte de um corpo. Mas quem direciona o corpo não é os membros. Não somos nós. Sabe por quê? Hoje está surgindo muitos movimentos de vários gostos. Porque são membros que não querem se submeter à vontade de Cristo. E deixa eu lhe dizer uma coisa: o que predomina aqui não é o que eu quero como pastor, é o que Jesus determinou na sua palavra. Eu não sou direcionado pela minha vontade, companheiros.
E nós, como obreiros, não podemos direcionar a igreja com a nossa vontade. Já está escrito, já está alinhado, Jesus já determinou, e essa igreja é alinhada, é direcionada pelo cabeça dela. É Jesus, é Jesus. Você sozinho não é igreja. Por quê, pastor? Você já viu uma mão andando por aí sem uma cabeça? Já viu? Pergunta aí, você já viu? Se ela disse que já viu, diga, eu vou orar porque é demônio. Uma mão andando sem cabeça, irmão? Quem já viu aqui dos obreiros? São mais antigos que eu. Uma perna, pastor Gil, o senhor já viu andando sem uma cabeça por aí? A gente é igreja quando a gente está ligado à cabeça. Sabe qual é o primeiro movimento que o inimigo quer fazer? Não vou ler para ganhar tempo. O apóstolo Pedro diz: vigiai e orai, porque o diabo, vosso inimigo, está bramando como procurando a quem possa tragar. Leão novo não brame, irmão Beja. Leão novo, ele caça de forma sorrateira. Quando ele vê a presa, ele ataca e consome a presa. Sabe qual leão que Pedro está falando aqui? É o leão velho, que separa a presa através do grito, do bramido. Porque ele quer separar a presa. Olhe para cá, igreja, olhe para cá. Ele quer separar a presa e deixar ela sozinha, porque sozinha é mais fácil de atacar. Todas as vezes que a gente perde a comunhão com a igreja, a gente é presa fácil do diabo. Eu vou repetir de novo. Todas as vezes que a gente perde a comunhão com a igreja, a gente é presa fácil do diabo. Sabe quem inventou o movimento dos desigrejados? O diabo. Porque quem enganar a tua mente dizendo dá para ser crente sozinho, dá para ser crente em casa, dá não. Tem que estar em comunidade, em comunhão. Porque para sentir a presença de Deus tem que estar ligado no cabeça, que é Cristo. Essa teologia é uma teologia do diabo para te enfraquecer, crente. Pode ver, não é do nada que acontece. O crente começa a parar de vir para o culto da palavra. Ele não é instruído mais. Eu vou falar tudo que Deus colocar no meu coração aqui essa noite. Sabe por quê? Meu compromisso não é agradar ninguém, é te levar para os céus. Então, se você vai me chamar para jantar amanhã, Deus abençoe. Se não, Deus abençoe também. Deixa de vir para o culto da palavra. Deixa de vir para o ciclo de oração. Deixa de vir para o domingo e acha que está tudo bem com a sua alma. Não está. Segura, que hoje é o dia. E há um movimento sorrateiro. Pergunte qual, pastor? Pergunte qual, pastor? De crente que não tem tempo para vir para a igreja, porque o trabalho está ali prendendo. Ô irmão, escute isso. Escute isso. Eu não estou falando daqueles que trabalham em horário de culto. Eu estou falando daqueles que podem, às vezes, perder um pouco mais para estar na presença de Deus. Porque o que adianta ganhar o mundo inteiro e por fim perder a tua alma? O que adianta você estar para cima e para baixo, cheio de dinheiro? E deixa eu lhe dizer uma coisa. Segura aqui, banda. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu não estou fazendo apologia aqui à pobreza, porque
Porque dá para ser rico e ser crente, viu? Dá para ser rico e ser crente. Jó era rico e crente. O problema é que tem gente que foca só numa coisa. Mas Jó era o homem mais rico do Oriente e construía holocausto para todos os seus filhos. E construir holocausto dava trabalho, irmão. E ele construía para todos os seus filhos. Sabe o que é isso? A riqueza não dominou Jó. Qual o teu compromisso? Vou perguntar de novo, qual o teu compromisso? O mundo está te prendendo em quê? Hoje Deus vai te dar a autoridade para arrancar essas amarras. Eu vou falar de novo. Hoje Deus vai te dar autoridade para arrancar essas amarras. Prefira a presença de Deus. Prefira a presença de Deus. Tem crente que está ouvindo o barulho do leão e isso está deixando ele dentro de casa. Se você está me assistindo hoje e era para estar aqui na Santa Ceia, eu não sei o que está acontecendo com a tua mente. Receba esta palavra. Deus vai lhe dar autoridade sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua vida. E você que está aqui essa noite, assim diz o Senhor: eu estou te envolvendo na minha graça, na minha autoridade. Barulho nenhum do inferno vai te paralisar. Ele me ouvará bagaço. Pega na mão de alguém que está do teu lado, em nome de Jesus. Se está dormindo no culto como esse, acorda ele. Pega na mão dele e diz: barulho nenhum do inferno vai te paralisar. Deus está te enchendo de graça, de autoridade. Tem graça sendo liberada para a tua vida aqui essa noite. Tem autoridade sendo liberada para a tua vida aqui essa noite. Deixa o leão para mim. Você está na presença do cabeça da igreja. Aleluia. 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 Eu estou sentindo a presença dele aqui essa noite. Aleluia. Paulo escrevendo a Romanos capítulo 6, versículo 3 e 4. Eu entro na mensagem agora e encerro. Outro dia eu termino essa mensagem. Ele vai dizer: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em... Sabe o que ele quer dizer aqui? Que nós fomos imergidos, mergulhados em Cristo. Nós fomos inseridos. Na linguagem de Paulo escrevendo a Roma, nós éramos zambujeiro bravo. Aponte assim para mim, para si mesmo, desculpe. Aponte assim para si mesmo e diga assim: eu era zambujeiro bravo. Tem hora que a gente precisa dizer isso para nós mesmos, para que a gente não se glorie naquilo que é de Cristo, para que a gente saiba de onde Jesus nos tirou. Paulo, escrevendo a Efésios, disse que nós estávamos mortos em nossas ofensas. Sabe o que isso quer dizer? Não tínhamos como, de jeito algum,
buscarmos a Deus, porque morto não faz nada, morto não anda, morto não fala, morto não busca nada. O nosso estado era esse. Jesus vai dizer para os discípulos: não foi vós que me escolheu, foi eu. Oh glória! Foi eu que escolhi a vós. Jesus te viu na mesa de um bar e disse: eu quero para mim. Jesus te viu na boca de um fumo e disse: eu quero para mim. Jesus te viu se prostituindo e o diabo dizendo: é meu, é nada, eu quero para mim. Jesus te viu quando você estava jogado na lama, marcado de pecado, e disse: eu quero para mim, mas não presta, não interessa, é meu, é propriedade minha. Não foi ele que me escolheu, mas foi eu que escolhi a ele. Aleluia, aleluia. Para que a gente não se glorie, a escolha foi dele. Todas as vezes que o orgulho quiser tomar conta do teu coração, ao ponto de você se achar melhor do que o outro, lembre-se, você estava morto e ele te escolheu. A gente vive num tempo tão perigoso, igreja, de religiões que se acham melhores, de denominações que se acham melhores, e Jesus está olhando para ela e está dizendo: sepulcro caiado, é bonita por fora, mas está podre por dentro. Eu não entro nesse ambiente. Jesus não está procurando quem se acha santo, Jesus não está procurando quem se acha puro, Jesus está procurando santos e puros, mas que não precisa gritar que é, porque ele sabe quem é quem. Diga para alguém que está do seu lado: Jesus sabe quem é você. Precisa gritar não, ele sabe quem é você. E no dia que ele quiser tomar a tua vida, no dia que ele quiser entrar dentro do teu templo, ele vai entrar, porque ele sabe quem é você. Não se espante. Falo porque o mover profético está acontecendo no meu coração agora. Não se espante. Movimentos espirituais da parte de Deus vai começar a aparecer em ministérios pequenos. Deus vai começar a levantar um movimento espiritual, companheiros, de pessoas que estão sedentas pela presença dele, que não está preocupado com a estrutura, oh glória, que não está preocupado com a beleza do templo, mas está sedento pela presença dele. Tem crente sedento aqui essa noite? Eu vou perguntar: não tem crente sedento aqui essa noite? Deus vai começar a fazer uma limpeza, vai tirar tudo que não agrada a ele, vai começar a tirar entulhos, cinzas. Tem fogo de Deus para cair por esses dias. Eu vou de novo. Tem fogo de Deus para cair por esses dias. Não se espante se paralítico se levantar, se mudo falar, se cego ver. É o que, pastor? É que a presença tomou conta da casa, tomou conta do ambiente. A glória é para ele.
Você quer fazer parte desse movimento de Deus? Esvazia a vasilha agora em nome de Jesus. Esvazia a vasilha agora em nome de Jesus. A presença está na casa. Ele quer encher a tua vida. Ele quer encher os teus lábios. Ele quer encher as tuas mãos. Ele quer encher os teus pés. Porque todo o teu corpo vai glorificar a Deus. Toda a tua vida vai glorificar a Deus. Por onde você passar, a presença dele vai estar. Você pode ficar de pé em nome de Jesus. Feche seus olhos nesse momento. Fale para Ele que não quer essa vida apenas de liturgia, que não quer essa vida apenas de adoração vazia. Diga para Ele o que a sua alma quer, a presença dEle. Eu já vim para culto onde eu fui curado no culto. Eu adorei a Deus. Mas eu já participei de culto onde eu não fui curado no culto. E eu continuei adorando a Deus. Porque não é sobre cura. Não é sobre dinheiro. É sobre a presença dEle que está aqui essa noite. É que o corpo dele foi rasgado. O sangue dele foi derramado. E por que foi derramado, pastor? Para ficar nos umbrais da porta, marcando, selando, dizendo: ela é propriedade minha, ele é propriedade meu. Você é propriedade de Jesus. Você é propriedade de Jesus. Você pode adorar a Ele. Você pode adorar a Ele, porque o diabo, até para tocar em você, tem que pedir permissão a Ele, porque você está mergulhado no sangue dEle. Você está mergulhado na presença dEle. Quem veio adorar a Jesus, abre a boca para adorar isso. Abre a boca para adorar isso. É culto de santa ceia, é culto de memória. E Jesus já estará aqui dizendo: foi por você, foi por você, foi por você. Do Senhor Jesus, vamos fazer a leitura da ceia. Livro de Mateus, capítulo 26, versículo 26, diz assim: Enquanto comia, Jesus tomou o pão e abençoou, partiu e deu aos discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, rendeu graça e o deu a eles, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muito, para perdão dos pecados. Mas digo-vos que desde agora não mais beberei desse fruto da vida, até aquele dia em que beberei do vinho novo convosco no reino do meu Pai. E depois de cantar um hino, saiu para o Monte das Oliveiras. Evangelista Erivaldo vai orar consagrando
os elementos. Meus irmãos, a paz do Senhor para a igreja. Oremos ao Senhor. Querido e eterno Deus, Pai de toda a eternidade, Senhor, nesse momento queremos apresentar a Ti, Senhor, esses emblemas que estão na mão dos Teus servos, Senhor. Pai bendito, quero Te apresentar este pão, Senhor, que simboliza o corpo do Senhor, que foi dilacerado na cruz do Calvário, Senhor, pelas nossas vidas. Pai, também de misericórdia, eu quero Te pedir, ó Deus, pela vida dos Teus servos que irão, Senhor, ingerir deste cálice, que haja cura, que haja milagre, que haja, Senhor, aleluia, o extraordinário aqui nesta noite, na vida desta igreja, que irão, aleluia, comer do pão e tomar do cálice, Senhor. Pai, queremos consagrar a Ti, apresentar a Ti, Senhor. É isso que nós Te pedimos, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Podem sentar, a igreja. Nossa irmã Dilma, ela vem louvar ao Senhor com o hino, enquanto a gente distribui o pão, que passa a representar o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo, e o vinho, que passa a representar o sangue de Jesus. Nós não cremos na consubstanciação, onde os elementos se tornam. Nós cremos na representação. O pão representa o corpo e o vinho representa o sangue. Madilma vem louvar ao Senhor, enquanto a gente distribui o pão e o vinho. A igreja permanece adorando a Deus. Eu saúdo todos com a paz do Senhor. Mais uma vez, vamos estar louvando. A cruz no chão, ao seu lado um carrasco e um martelo na mão, olhando os pregos e a multidão. Sente um grande vazio no seu coração. Pegaram o mestre, deitaram sobre a cruz, abriram seus braços, não viram sua luz. Juntaram seus pés, chamaram carrasco e ele se chegou. E ao lado do mestre se agachou e o martelo subiu. Sobre os pregos desceu e bateu. Ergueram a cruz, lá estava pregado no mundo a luz. Nenhum gemidos sequer soltou. Todos viram em seu rosto a marca da dor, seu sangue jorrando, batendo no chão. Viu em todos os homens a ingratidão, mas não se irou. Pediu ao Pai perdão e o Pai perdoou. Rendeu seu espírito
cabeça tombou, sobre os peitos caiu e morreu. Tudo em silêncio, nem as aves cantavam, nem o som se ouvia. Aleluia. Maria olhou a tumba vazia e ninguém se lembrou que era o terceiro dia. A tampa do túmulo estava onde está o meu mestre? Gritava Maria, quem o escondeu? E uma voz conhecida se fez ouvir. Quem procuras? Esse aqui. Ao teu lado estou vivo, vive sou. Eu estou vivo, 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 vivo. Eu estou vivo, 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 vive sou. Pelo mundo brilha a luz, desde que morreu Jesus, pendurado lá na cruz do Calvário. Os pecados carregou e de culpa nos livrou, com o sangue que emanou no Calvário. Pelo sangue, Falta alguém receber o pão? Todos receberam do pão. Glória a Deus. Mateus capítulo 26, versículo 26. E enquanto estava comendo, Jesus pegou o pão e deu graça a Deus. Depois partiu o pão e deu ao discípulo, dizendo ao discípulo, dizendo: pegue e coma, isto é o meu corpo. Todos podem comer do pão, em nome de Jesus. Glória a Deus. Querido Deus, Pai de bondade e misericórdia, Eremica mandará bagaçodoro barrai.
Eremeu varabagas e aderebia. Ebia darabio varabicabadarabagas. Muito obrigado, Jesus. Aleluia. Aleluia. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice e disse: bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Fazei isto em memória de mim. Vamos ouvir a Unifé louvar ao Senhor com mais um hino, enquanto a gente distribui o cálice que representa o sangue do Senhor Jesus. Eu sei que a logística vai ficar difícil, mas as irmãs já vão ceando enquanto está cantando. Amém? Glória a Deus. Fala, Deus. Fala. Você não sei pra onde, sem tua presença nada importa. Do que adianta eu, o mundo inteiro, e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele, se eu não tenho a ti, nada eu sei, só tua presença é o que me basta. Eu te levarei e a minha alma se perder sem ti, Senhor. Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele, se eu não tenho a ti, não só tua presença é o que me basta, e eu te levarei. Se eu não tenho a ti, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Levarei é só a tua presença, amado meu. É por causa do Senhor. É a tua doce presença, Jesus.
Oh, aleluia. Declare com a tua alma, tua presença. Eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu sei sem ti, Senhor, só tua. Glória a Deus. Glória a Deus. Falta alguém receber o vinho, irmãos? Todos receberam? Vamos orar agradecendo a santa ceia do Senhor. Presbítero. Presbítero Ednilton. Ele vai orar agradecendo a santa ceia do Senhor Jesus. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Fique de pé, por gentileza. Vamos estar orando, agradecendo por este momento. Glória a Deus. Assim oramos. Justo e eterno Deus, Pai querido, nesta noite, ó Deus, queremos te dar graça por mais um mês, Senhor, estamos aqui, podendo estar rodeando e cercando a mesa em memória do teu nome, Senhor. Deus, eu quero te pedir em favor desta igreja, continua, Senhor, derramando da tua graça, do teu amor, da tua bondade e da tua misericórdia, Senhor, sobre esta igreja, sobre esta casa. É isso nesta noite, Senhor, que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Vamos já terminar o nosso culto nesta noite. Mas eu quero avisar os irmãos que amanhã nós temos círculo de oração aqui na nossa sede. E teremos na quinta-feira, ou amanhã teremos em Santa Amaro a Viva Unifé. O evangelista Deilton está escalado para ministrar a palavra. E sábado teremos reunião com a diretoria do campo e também com as coordenações de departamento. Amém? Toda a liderança, nós teremos uma janta e teremos a reunião. Pode sentar, irmãos, nós iremos apresentar à igreja nessa noite também os novos congregados que irão descer as águas domingo. Domingo nós estaremos ali no batismo, que será na casa do nosso irmão, do pastor Luiz. A hora é 13h. Eu quero dizer para a igreja, irmãos, que esse ato solene, ele não pode ser acompanhado apenas pelos familiares
daqueles que serão imersos nas águas batimais, mas por toda a igreja, obreiros, porque são os novos membros da nossa igreja que irão descer as águas. O evangelista Deilton, ele vai chamar aqui na frente os novos congregados que irão ser batizados domingo. Evangelista Deilton, por gentileza. Paz do Senhor para a igreja. Conforme nós vamos chamando, você venha para cá para frente, que a gente vamos estar orando pela sua vida. Essa lista, nós vamos chamar nossa irmã Fernanda Maria de Souza. Glória a Deus. Ananda Emanuele de Souza Gomes. Glória a Deus. Cremilda Maria da Silva. Adriano Adrio de Lima Sena. Alejandro Adrio de Lima Sena. Glória a Deus. Alex José do Nascimento. Ário Alves de Lima. Glória a Deus. Laila Vitória Gonçalves da Silva. E Rayane Vitória da Silva. Glória a Jesus. Temos uma aqui que está trabalhando, né, Claudemir? Mas Lucas Ezra de Santana. Ele está trabalhando, mas nós vamos fazer menção do nome dele porque está aqui na lista, né? Tem mais alguém? Chama aí. Nosso irmão Írio Alves de Lima. Cadê ele? Glória a Deus. Mas ia pular logo o Írio. Glória a Deus. Tem outro? Ana Cláudia, chamei. Ana Cláudia de Santana. Glória a Deus. No total são 11, né? Falta quem? Nossa irmã Laila Vitória Gonçalves da Silva. Está ali já, né? Tinha chamado. Queridos, vamos celebrar a Deus pela vida dos novos futuros membros da nossa igreja. Como é que a gente celebra? Como é que a gente diz para os novos? Celebre ao Senhor pela vida deles em nome de Jesus. Está aqui. Tem um testemunho aqui. O rapaz Írio, né? Acho que a maior parte dessa igreja conhece Írio, né? De onde Deus tirou ele, né? Essa semana eu estava conversando com uma pessoa e ele disse que estava passando, a Írio estava passando de terno e gravata. Aí gritou, paz do Senhor, ele disse que chega, tomou um susto. Porque tinha visto o Írio nas calçadas, mas agora está vendo o Írio de terno e gravata servindo a Jesus. A igreja está feliz, irmãos, pela vitória dos nossos irmãos. Vamos glorificar a Deus, porque a glória é para Ele, a honra é para Ele. Amém? Nós iremos orar agradecendo o trabalho nessa noite também. E nós iremos orar pelos novos futuros membros. Eu quero convidar o pastor Renato Modesto para fazer essa oração. Eles já foram ouvidos. Eles já foram ouvidos. Estarão domingo descendo as águas. Assim oremos. Deus, nós apresentamos, Senhor, essa nova jornada dos teus filhos, que diante da tua igreja, Senhor, de todo o discipulado, Senhor, que teve, os teus filhos estão agora, Senhor, seguindo a maior missão do Evangelho, Senhor. Eles vão, Senhor, descer essas águas
Ah, Jesus, e tudo que se passou para trás, morreu, Senhor, ou morrerá, bem dizendo, Senhor, nas águas. Nós declaramos, debaixo da autoridade do céu, como igreja, Senhor, que o Senhor possa tomar conta da fé e da viva palavra no coração de cada um. E que esta palavra venha, Senhor, queimar como o Espírito Santo, Senhor, tocha viva nos corações. Nós, como igreja, somos felizes e gratos por esses filhos teus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem diz amém? Glória a Deus. Em nome de Jesus, vocês podem voltar para os seus lugares. Nós temos também o Victor Leonardo, que vai ser apresentado nessa noite. Onde está ele? Pode trazer aqui o pai, o João Vitor, e a mãe, a Málvia. Pode trazer, em nome de Jesus. Nosso evangelista Cláudio, ele vai fazer essa oração. Orar pelo Victor Leonardo e orar também agradecendo o trabalho nessa noite. Glória a Deus. Assim oremos no nome de Jesus. Pai querido, nesse momento, Deus, quero te louvar, te agradecer por essa oportunidade de ser dentro da tua casa para te servir. Deus, apresenta nessa criança nas tuas mãos, Senhor. Consagre e faça a tua vontade, que está na mão do nosso pastor. Deus, Senhor, está aí controlando a sua vida, para que possa o seu Pai criar no temor da sua palavra e agir com essa criança para o teu louvor e para a tua glória, Deus. Leva-nos em paz para o nosso lar. Te agradecemos por tudo e pela tua palavra que tem falado aos nossos corações. Dai vitória à tua igreja, Senhor. Nessa noite nós te agradecemos pela tua bênção e pelo teu poder. Em nome de Jesus, dai da tua graça aos nossos corações. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai e as divinas consolações do Santo Espírito seja com todos, desde agora para todo sempre. Todos dizem, fale com o seu irmão e diga, foi bom.